Olá, vamos a mais uma pergunta no nosso painel Orbo. A pergunta é de Tânia M. Foi feita em 9 de abril de 24, na palestra O Jainismo e o Druidismo Ancestrais. Essas palestras às quais nós nos referimos aqui, todas elas estão disponíveis no painel Orbo, na nossa plataforma. Então, é só dar uma verificada por lá, algumas no próprio canal do YouTube. Enfim, a pergunta da nossa irmã é: o perdão sincero de uma alma para outra não ameniza esse karma ou o karma daquele que ofende, ou seja, do ofensor? A pergunta ela é extremamente rica, mas ela tem um problema que é a expressão alma. Ainda que eu acho que eu tenha entendido exatamente o que a nossa irmã falou, mas não é, desculpem, a alma que perdoa, não. A alma, na sua acepção mais profunda, ela não varia, ela é intocável, ela é extrema pureza, ela é exatamente o tal corpo átmico, o que é a presença do sagrado em cada consciência particularizada. Então não seria essa a definição mais exata para a profundidade do assunto que a pergunta naturalmente se refere a esse aspecto. Então, eu teria que transformar a pergunta da nossa irmã e dizendo assim: o perdão de um eu humano para outro eu humano diminui ou suaviza, atenua o problema de quem fez a ofensa, de quem produziu a maldade? Ou poderíamos ainda dizer, o eu espiritual de alguém agredido, em perdoando o eu espiritual de quem o agrediu, não diminuiria, não atenuaria o problema do ofensor? Sim. O perdão, é uma pena que a gente entenda muito pouco da arte do perdão. Nós escutamos essa frase de Jesus e de outros grandes mestres e de outros grandes homens e mulheres que existem nas páginas da nossa história, de a maneira como essas pessoas perdoam as ofensas, né? As mães perdoando a grosseria de filhos e filhas, certos ou errados, porque a questão aqui não tem muita importância a gente estar certo ou estar errado. A arte do perdão, ela passa por sobre isso aí. Por quê? Porque a gente nunca vai saber direito se a gente está certo ou está errado. Vamos entender isso. A vida, a natureza, por ela mesma, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Thomas Hobbes foi quem percebeu isso lá no século XVII. Ele constatou dizendo: a natureza é isso aí, é cheia de predador, de presa, cada um vai destruindo o outro. Ou seja, a natureza ela é impiedosa, ela é implacável, ela não tem certo e errado, ela é o que é. Agora, nós humanos é que com os nossos conceitos vamos classificando as coisas da vida com certo e errado, mas o certo e o errado variam às vezes de acordo com as circunstâncias. É certo a gente falar a verdade? Então é errado mentir? Mas às vezes, se você está num lugar e passa uma pessoa correndo, você nota que essa pessoa está tentando escapar de algum problema, e quando você olha, vai 2 assaltantes atrás daquela pessoa. Se os 2 assaltantes pararem, olharem para você e perguntarem: passou alguém aqui? E se você disser: passou, foi por onde?
E se você, só porque quer falar a verdade, mostra por onde a pessoa foi, os bandidos vão e pegam aquela pessoa, você fez um mal terrível, porque falou a verdade. Então, eu vou mentir? Sim. Eis a questão. O que é certo e o que é errado, o Mahabharata brinca bastante com isso. Depende das circunstâncias, depende da sabedoria de quem está agindo, para que a noção de certo e de errado possam ser aplicadas não trivialmente, superficialmente, mas com profundidade. Então, eu só estou dizendo isso para a gente deixar claro aqui que não tem importância o está certo ou está errado na arte do perdão. O perdão é, de fato, algo que suaviza tudo nos dois lados, no lado de quem é agredido e no lado de quem agrediu. Então a pergunta feita pela nossa irmã, ela é profundamente importante porque nos convida a refletir sobre esse aspecto. Qual a primeira face do perdão? Shakespeare dizia que quem sente raiva e rancor é uma pessoa tão inteligente quanto aquela que segura uma bomba e quer que a bomba exploda no outro. A bomba explode em você, carapaz. Ou seja, se você sentir raiva ou rancor por alguém, as células que estão ficando doentes pela contínua produção de peptídeos na sua corrente sanguínea e adentrando também suas células, de peptídeos nervosos, de contrariedade, de raiva, é você que vai morrer ou de câncer, de infarto. A pessoa que você tem raiva, se ela nem souber que você tem raiva, aí é que a coisa piora para você, porque sua raiva não chega nela, ela faz mal a você. Divaldo Franco e Joana de Ângeles costumavam dizer: o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, mas sim o mal que eu possa desejar a alguém, porque isso me fará uma pessoa má. Então, assim, o perdão é uma atitude extremamente sábia e inteligente, porque a primeira face é essa que eu estou falando aqui. A gente não se violenta sentindo raiva de ninguém. Quando você sente raiva de alguém que lhe agride, a pessoa, além de lhe agredir, termina lhe prejudicando, mas não é tanto pela agressão que ela fez, é pela raiva ou a tristeza que você vai passar a sentir a partir daquilo ali. E, infelizmente, a gente vive num mundo em que nós nos agredimos mutuamente sem saber, e tem muita gente que agride sabendo, com objetivo das disputas. Então, assim, é um mundo onde, se você não souber fazer uso da arte do perdão, de fato, você está sendo pouco inteligente com você mesmo. É isso que eu estou querendo dizer. Que a arte do perdão aqui, na pergunta, a nossa irmã se refere ao ofensor. Mas antes de eu ir para esse aspecto, eu estou tentando mostrar, ela é mais importante ainda para você próprio, se você foi o agredido. Por quê? Porque ele desvincula da cretinice do agressor. Mas e se eu não consigo? Porque nem sempre é fácil perdoar. De fato, existem situações em que, de fato, é muito difícil perdoar. O que fazer nessas situações? Se não dá para perdoar, é procurar a postura mental, emocional, consciencial mais próxima não é do perdão, é do que seria não desejar mal àquela pessoa. Por quê? Porque se você vibrar mal, você está fazendo mal a você mesmo. Esse é o problema. Então, assim, mesmo você não conseguindo perdoar, mesmo que você diga a você mesmo: eu não consigo perdoar fulano, ok, isso aqui é um nível de sabedoria também, você percebeu o seu limite. Mas, aí como é que você consegue atenuar a vibração
da sua própria condição humana. É quando você diz, eu não consigo perdoar fulano, mas pelo menos, sempre que eu me lembrar dele, eu vou tentar pensar e sentir indiferença. Ou arranje uma maneira de você fazer isso. Como é que eu faço? Ah, Rogério, você está dizendo que você não consegue perdoar todo mundo. Sim, eu tenho esse problema. Eu não consigo perdoar tão facilmente assim. Ah, quer dizer que você sente raiva e rancor? Nunca. O meu problema é um pouco mais complexo. Por quê? Porque assim, eu não esqueço. Eu não tenho raiva de quem me agride, não tenho rancor, consigo contornar tudo isso, mas não esqueço. Por quê? Porque eu não quero conviver com aquela pessoa. Se ela se acha no direito de me agredir, que seja, mas eu tenho o direito de manter uma distância prudente em relação àquela pessoa. Então eu me educo para ver se posso me dar ao luxo de não conviver com ela. Ah, mas se for seu pai, mãe, irmão, irmã, no trabalho, o chefe, aquela pessoa, é exatamente isso que eu estou dizendo. O mais difícil são as pessoas mais próximas a gente, quando a gente tem algum tipo de problema assim e não perdoa. O que é que eu estou dizendo? Eu, Rogério, quando eu percebo que o meu estilo de lidar com essas emoções negativas, com agressões, eu sempre me fecho. E em fechando, eu tomo conta das minhas emoções. Eu não deixo que a pessoa que me agride me veja agindo da mesma forma que ela, porque eu não quero ser igual a essa pessoa. Então eu tenho uma definição de que eu não vou ser igual a quem me agride. Por quê? Porque se alguém está me agredindo, é estúpido, é doido, ou achou que eu fiz algo, mas assim, como eu não faço nada de mal para ninguém conscientemente, isso é uma regra minha, eu já tenho minha consciência pacificada de que se alguém me agride, ou é um mal entendido, ou um problema, ou alguma coisa que eu fiz e não percebi. Minha primeira varredura que eu faço é, uau, fiz algo errado com essa pessoa. Sempre eu me pergunto isso. Quando eu me respondo não, eu digo, bem, então é alguém ou doente, ou doido, ou maluco, ou seja, eu brinco com a situação um pouco e me impeço de sentir qualquer coisa negativa em relação àquela pessoa, mas também crio o que eu chamo de indiferença amorosa. Cada vez que eu me lembro dessa pessoa, eu sempre digo a mim mesmo, se eu tiver com vontade de sentir raiva, eu desejo a fulano o que ele deseja para as outras pessoas. Acabou-se. Com essa frase eu me encerro. Eu desejo para fulano o que ele deseja às outras pessoas. Se ele desejar bem para as outras pessoas, eu desejo a fulano, então, que o bem retorne para ele. Mas se ele desejar mal também a outras pessoas, se além de ele ter me agredido, ele agrediu a outras tantas pessoas, pois isso que ele faz com as outras pessoas volte para ele. Não é nem o que ele fez comigo volte para ele. Isso é uma arquitetura minha, mental, emocional. Quando eu não consigo, de fato, sorrir no sentido de um perdão para alguém que me agrediu. Por quê? Eu não me permito agredir. Porque assim, eu sou alguém que pensa saber que eu preciso perdoar sempre. Por quê? Porque eu também erro. E eu fatalmente, ao longo do dia, eu devo cometer alguma coisa errada, ou mais de uma coisa errada, e eu vou precisar do perdão alheio. Como eu sei que eu preciso do perdão alheio, eu também me obrigo a perdoar sempre. Mas quando eu não consigo, eu crio isso aqui, uma atitude mental minha, para que mesmo eu não conseguindo perdoar, mas eu me mantenha limpo de sentir qualquer coisa negativa em relação àquela pessoa. Com isso, eu alivio a barra do opressor, ou do agressor, por quê? Porque não fica mágoa em mim em relação àquela pessoa. Mas se essa pessoa continua
fazendo mal, o mal que ela faz, na minha lógica, vai retornar para ela, mas não movido pela raiva que eu tenho dela. Eu digo, não tenho nada a ver com isso. Isso é a maneira que eu ajo, reconhecendo que nem sempre eu consigo perdoar no sentido puro e belo da expressão de Jesus. Estou só dando o exemplo do quanto eu me esforço para tentar ser honesto comigo mesmo, ainda que eu não consiga. Mas por que eu faço isso? Porque eu acho importante, de fato, o aconselhamento que Jesus deu no sentido de nos convidar à sabedoria do perdão sempre. Mas seria hipocrisia de minha parte eu dizer que eu sempre consigo perdoar, como eu também não espero e não cobro das pessoas que elas consigam perdoar sempre. Eu apenas tento fazer com que eu não me veja envolvido com uma ação consciente de causar dano a alguém conscientemente. Mas se foi sem querer e a pessoa está chateada comigo, o problema não é meu, porque eu não quis fazer mal a ela. Do mesmo jeito, eu também dou o direito de alguém errar comigo sem querer, e eu também não me permito ficar chateado porque alguém errou comigo. Mas, indo para a pergunta da nossa irmã, ok, mas na hora em que eu perdoo o agressor que ficou com débito espiritual porque me agrediu, ele vai ter a sua pena, a sua necessidade de cumprir aquele karma ali atenuada? Vai. É muito importante o perdão. Se você faz mal a 50 pessoas, se você um dia foi um chefe horrível numa repartição, fez mal a 50 funcionários que ao longo da vida passaram por você, dos 50, aí morre todo mundo. Desses 50, 10 deixaram você para lá, mas tem 40 que tem raiva de você. São 40 problemaços que você vai ter que resolver na espiritualidade. Ah, mas se em vez de 40, mais 10 tiverem me perdoado, só são 30. Isso, só são 30. Um problema pendente já é complicado. 5 é mais ainda, 10 é mais ainda, 30 é mais ainda. Então essa gradação ou graduação, esses atenuantes que nós vamos obtendo das pessoas com as quais a gente erra, de fato ameniza bastante quando a gente erra o fato de alguém nos perdoar. Porque o jogo aqui é, Deus não está julgando isso, mas não está mesmo. E os espíritos estão julgando isso? Não, não estão. O que nós precisamos entender é que esse jogo de perdoar ou não, agir errado ou não, isso sempre é feito na interação das consciências vivas aqui na Terra e vivas na espiritualidade, já que ninguém morre, o que morre é o corpo. O eu da gente não morre nunca. Então, assim, resumo da ópera: não há distância entre os seres que se amam, como também não há distância entre os seres que se odeiam. Por isso que perdoar, quando não der para perdoar, encontrar uma maneira de pelo menos não vibrar negativamente. Porque se você vibra negativamente, o ódio fica circulando, fica no circuito entre a sua mente e a mente daquela outra pessoa, e isso é um problemaço na vida espiritual, e isso replica-se em muitas vidas para frente, o que implica dizer que não perdoar, não saber atenuar ou diminuir um pouco a raiva, ou fazer em si mesmo uma construção de que eu não posso sentir raiva de fulano porque ele me agrediu, ainda que eu não goste dele, que eu não queira me encontrar com ele. Qualquer coisa que você conseguir fazer nesse sentido é maravilhoso. Por quê? De novo, são as próprias consciências que se cobram, que se abraçam, que se amam, que se agridem, e não há distância nunca entre essas consciências. Por isso que perdoar é uma arte. Na hora em que você perdoa ou atenua de alguma forma a situação chata de você em relação a outra pessoa, você permanece limpo, você permanece equilibrado. Aquele que tem raiva, que tem ódio,
é um desequilíbrio constante, ele fede na espiritualidade, ele dá choque na espiritualidade. Por quê? Porque o que sai dele é muito desagradável. E esse aí é o agredido que ficou com raiva. O agressor vai ter problemas mais sérios. Fica aí, portanto, essa reflexão sobre o tema. Espero ter sido útil e agradeço a sua companhia mais uma vez aqui no Painel Órgão. Até o nosso próximo encontro aqui no canal. E aí, gostou desse conteúdo? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre desenvolvimento espiritual e consciência. Compartilhe com alguém que também está nessa jornada de transformação. Aviso importante. Deixei na descrição desse vídeo o link de um audiobook chamado O Segredo da Transformação Espiritual. Esse audiobook possui 4 módulos. No primeiro módulo você vai aprender a desvendar os segredos da sua própria essência, explorando a jornada do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal de maneira prática e transformadora. No segundo módulo você vai receber ferramentas especiais e técnicas práticas que impulsionarão seu crescimento pessoal e financeiro, capacitando você a alcançar seus objetivos espirituais e metas de vida. No terceiro módulo você vai descobrir como nutrir conexões amorosas, aplicando princípios espirituais na construção e na resolução de conflitos nos relacionamentos pessoais. E no quarto e último módulo você vai aprender a transformar desafios em oportunidades de crescimento, utilizando uma abordagem espiritual para a resolução de problemas do cotidiano. Então, depois de ouvir o audiobook, deixa aqui nos comentários o que achou, tá? Gratidão por estar aqui comigo hoje. Nos encontramos no próximo vídeo com mais reflexões para elevar nossa consciência. Fiquem todos na paz.